Olá, irmãos, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje é a videoaula de número 25. O tema hoje é igreja. Igreja, que no Novo Testamento era uma palavra de origem grega, né? Eclésias, que era designada para, como assembleia, reunião de pessoas, mas que também ela pode ser utilizada para definir um local, um edifício. A quarta igreja, por exemplo, a sua localidade, a localidade da igreja da congregação lá do Alvarenga, e também pode ser utilizada para a denominação de uma igreja evangélica também, né? A igreja Assembleia de Deus, a igreja batista, a igreja presbiteriana. Na verdade, a igreja ela é o corpo de Cristo. Lá em Efésios, no seu capítulo 4, versículos de 4 a 6, diz assim, olha, irmãos: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um só Senhor, um só Deus, uma só igreja, a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, irmãos. E para um melhor entendimento dessa lição, que vai ser muito breve nessa manhã, é bem simples, embora o assunto seja assim, bem profundo, mas ela vai ser simples assim a explanação dela. Nós vamos dividir em 3 pontos, tá? 3 partes. Primeira parte, nós vamos falar sobre a natureza da igreja. A segunda parte sobre a edificação da igreja, e a terceira parte sobre o cabeça da igreja. Não precisa nem dizer, né, de quem nós vamos falar na terceira parte. Então, a primeira parte, a natureza da igreja. Nós vamos ler a Confissão de Fé de Westminster, lá no seu capítulo 25, o artigo 1º, que diz assim, olha: a igreja católica ou universal, que é a mesma coisa, católica, né, que é invisível, consiste do número total dos eleitos, que já foram e dos que agora são, e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Bom, aqui nós já entendemos, né, que é um só corpo, a igreja invisível, sob Cristo, que é o cabeça da igreja, e a igreja, a esposa, o corpo, a natureza da igreja, uma igreja cristocêntrica, onde a essência da salvação é somente através da fé em Cristo Jesus, irmãos. Então, nós temos primeiramente a igreja invisível, que nada mais é do que todos os eleitos de todos os tempos, os salvos, aqueles que têm o seu nome inscritos no livro da vida, crentes do passado, crentes do presente e crentes do futuro também, espalhados por todo o planeta de todos os tempos, como já disse. Lá em Apocalipse, no seu capítulo 7, no versículo 9, diz assim, olha: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Essa foi a visão que João teve dos glorificados, o povo de Deus reunido nos céus, a igreja do Senhor, de todas as nações, todas as tribos, povos e línguas. Deus não faz acepção de pessoas. A todos quantos eles assim concedeu a vida, ele chama no seu tempo. Aí em Atos, lá no seu capítulo 2, versículo 39, diz assim, olha: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro aqui então enfatizando aos judeus a promessa do Messias, da salvação em Jesus Cristo. Agora, para todos quantos Deus chamar, como nós acabamos de ler. Essa então é a igreja invisível, irmãos, a igreja de todos os tempos. Mas nós temos outra parte da igreja, a igreja visível, aquela igreja que a gente consegue ver, né? A quarta igreja, quando se reúne lá, é a igreja visível. Aqueles irmãos que já partiram do nosso meio, já estão fazendo parte da igreja invisível. Nós
ainda fazemos parte da igreja visível. Vamos ler lá sobre esse tema no artigo 2 da Confissão de Fé. A igreja visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma só nação, como antes sob a lei, porque antes, somente para os judeus, Cristo veio para todos, consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião. Qual que é a verdadeira religião? A fé em Cristo Jesus. Juntamente com seus filhos, é o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Fora de Cristo Jesus não há salvação, irmãos. Então, a igreja invisível, comunidade de crentes espalhados por todo o mundo, a igreja como nós vemos, com membros, com a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, uma igreja organizada, com a vida comunitária, e assim é o povo de Deus reunido. 1 Pedro, lá no seu capítulo 2, versículos de 9 a 10, diz assim, olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos nas trevas, no mundo obscuro, cegos. Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Agora nós somos nação santa, povo de propriedade. Olha quem é o nosso dono, nosso proprietário, Deus. E a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Olha só, Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Uma vez que nós fazemos parte da igreja agora, irmãos, nós devemos sim proclamar o Evangelho de Cristo. Nós temos testemunhas vivas da transformação do amor de Deus para conosco e assim levar a palavra a todos quantos necessitam. Ainda lá em Efésios, no seu capítulo 2, no versículo 19, fala assim, olha, assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Nós não somos mais uma pessoa estranha na nossa localidade, peregrino, andando para lá e para cá, sem rumo. Não. Agora nós sabemos para onde nós vamos. Mas agora o que nós somos? Concidadãos dos santos. E sois da família de Deus. Nós pertencemos, irmãos, à família de Deus. Nós estamos unidos em Cristo. Nós chamamos um outro de irmão, porque nós somos da mesma família, família de Deus. Somos povo de Deus, fazemos parte do seu corpo, da sua igreja, irmãos. O segundo ponto vai falar da edificação da igreja. Então nós falamos do primeiro ponto, das características da igreja, visível e invisível. Acho que ficou claro para os irmãos. Agora nós vamos falar da edificação. Como é que a igreja ela se edifica? A igreja do nosso Deus. Vamos ver lá então a Confissão de Fé, nos seus artigos 3 e 4. Diz assim, olha, a essa igreja católica, a igreja universal, visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus, os ministérios, a palavra e as ordens e fundamentos de Deus, para a congregação e aperfeiçoamento dos santos, nosso aperfeiçoamento, nesta vida até ao fim do mundo, ou seja, o tempo todo. E pela sua própria presença e pelo seu Espírito os torna eficientes para esse fim, através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, os oráculos de Deus, palavras de Deus, os ministérios tornam eficientes, são eficazes para nós, segundo a sua promessa. E o quarto, essa igreja católica universal tem sido ora mais, ora menos visível. A igreja visível. Tem mais gente, tem menos gente, maior, menor. As igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme nelas com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. A igreja é a edificação da igreja. Então, ela se dá por meio de ministérios concedidos por Cristo Jesus.
uma igreja edificada. Lá em Efésios, no seu capítulo 4, versículos 11 e 12, vai falar assim, olha: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus assim, Ele concede uns para apóstolos, outros para profeta, diversos dons. Para o quê? Para o aperfeiçoamento nosso e para o desempenho do serviço. O serviço não pode parar. Edificação do corpo de Cristo. Deus mantém, irmãos, a igreja suprindo as diversas áreas e capacitando os cristãos através de dons para o nosso aperfeiçoamento, nosso crescimento espiritual, nossa santificação. Ainda lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 12, versículos de 4 a 7, vai falar assim, a respeito dos dons. Ora, os dons são diversos. Vários tipos de dons. Dom de pregar, de exortar, dom de ensinar, o dom de tocar uma música, instrumentistas, dom de cantar, dom de administrar, a irmãzinha que faz o cafezinho, a manutenção do culto, os irmãos que reparam o culto, coisas que a gente nem vê às vezes, são dons, são diversos tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, os dons são diversos, mas o Espírito que opera em cada um de nós é o mesmo Espírito. E também a diversidade nos serviços, como já disse. Nós temos muitos serviços na igreja para ser feito. E para cada um deles, Deus nos capacita, nos dando dons para aquilo. Mas o Senhor é o mesmo. Então, a diversidade no serviço? Sim. O Senhor é o mesmo em todo o serviço. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. A diversidade como é feito os serviços. Então, cuidado, irmãos. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu gosto da aula de tal professor, eu gosto de tal pregação. Há diversidade, a palavra está falando, mas o Deus que opera em todos é o mesmo. Então a gente deve estar preparado para ouvir a mensagem. Porque o Deus é que está operando na vida daquela pessoa para nos passar a mensagem. E não irmos para ouvir a pessoa em si. Mas como ela está sendo usada por Deus para nos transmitir aquilo que Ele quer que nós assim entendamos, aquilo que Ele quer que nós aprendemos naquele dia. Tá? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ou seja, Deus se manifesta na nossa vida visando sempre um fim proveitoso. Não é para o nosso fim, para nós próprios, mas sim para um fim proveitoso na sua obra. O Espírito Santo nos conduzindo, nos capacitando para a obra que assim Deus coloca em nossas mãos. De maneira que sempre será levantado alguém para a obra de Deus. Nunca vai faltar pessoas para realizar os diversos os trabalhos que tem na obra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, 11, fala assim, olha, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O mesmo Espírito, ele realiza tudo isso, e distribui para cada um conforme a vontade dele. Então, ele vai ter aquele dom de tocar uma música, um dom de pregação, é de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Não é, nós temos que nos colocar à disposição para que Deus nos capacite e nos disponibilize para a obra que Ele quer que nós façamos. A edificação também se dá pela palavra. Uma igreja fiel, uma igreja que busca a correta pregação da palavra do Senhor nosso Deus. Não saia fora da Bíblia. É a correta pregação da Bíblia. João 17, 17 fala assim, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. A igreja fiel, como já disse, verdadeira, ela prega somente a verdade, a palavra de Deus. E também a edificação se dá através dos sacramentos, irmãos. Deus instituiu 2 sacramentos, a Santa Ceia e o batismo.
Lá em Mateus, no seu capítulo 26, versículos de 26 a 29, vai falar assim, ó, um texto que os irmãos já conhecem muito bem, né? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E em Lucas 22:19 complementa assim: fazei isto em memória de mim. Jesus, então, sacramento, juntamente com os apóstolos, dizendo, né, da ceia, e lembrando, para que eles fizessem, pedindo para que eles fizessem isso, lembrando o corpo do sacrifício, do corpo de Jesus, sendo oferecido, né, como libação pelos nossos pecados, remissão dos nossos pecados, mas o pão não se transforma em corpo, e o vinho também lembrando o sangue de Jesus derramado, mas também o vinho não se transforma em sangue. São lembranças, e assim nós devemos fazer até o dia que nós o faremos novamente com Cristo, aonde? Nos céus. Então, é a Santa Ceia do Senhor, que tem como objetivo na nossa vida fortalecer-nos, manter a igreja unida e na lembrança do sacrifício de Cristo Jesus. E ainda o segundo sacramento, o batismo. Mateus 28:19 a 20, Jesus, comissionando assim os seus discípulos, diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma bênção, esse último parágrafo é muito bonito, né? E eis que estou convosco todos os dias. Deus está conosco todos os dias até o fim. O batismo, né? Que é a porta de entrada do crente na igreja. É um simbolismo do novo nascimento. Porque o batismo não salva, na verdade, ninguém. Quem salva é Cristo Jesus. Mas é simbólico, simboliza um novo nascimento. É a regeneração, o nosso novo corpo, lavado no sangue do Cordeiro, uma nova vida. É o simbolismo dos sacramentos, que assim Deus instituiu para nós. E também, né, uma igreja assim, edificação da igreja, ela também se dá através, irmãos, através da assistência do Espírito Santo. Atos 9, lá no seu versículo 31, vai falar assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, todas as localidades, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. Então, uma igreja forte, ela caminha, se edifica, temendo ao Senhor nosso Deus, sabendo quem é o Senhor nosso Deus, da sua grandeza, do seu poder, sendo confortada pelo Espírito Santo. E assim ela vai crescendo, não só em espiritualidade, mas, como acabamos de ler, em número, em quantidade também, irmãos. Mas uma igreja, quando vai crescendo, a gente tem que tomar cuidado e se atender para que ela se mantenha fiel, porque é facinho se desviar. Vamos ler lá a Confissão de Fé, lá no seu capítulo 25, o artigo 5º. Olha só o que fala: as igrejas mais puras, igreja tendo a palavra correta, debaixo do céu, estão sujeitas à mistura e ao erro. Olha só, hein? As mais puras, elas também estão sujeitas à mistura e ao erro, porque nós somos imperfeitos aqui na terra. Algumas têm se degenerado ao ponto de não mais ser igreja de Cristo. Olha só, se desviam tanto que perdem o caminho de volta, e sim sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra, e aí uma esperança,
uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele mesmo. Então, apesar de ter muitas igrejas se desviando da palavra, com leis próprias, se perdendo, não achando um caminho de volta mais, levando muitos irmãos à queda, que na verdade não eram de fato salvos, a nossa esperança é que sempre vai ter uma igreja fiel a Cristo Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo falava sobre a igreja sofrer ameaças. Lá em Atos 20, de 29 a 30. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Paulo saindo, tinha os lobos só esperando. Entrariam para não poupar o rebanho. Ou seja, levar todos à perdição. E que dentre vós mesmos, ou então no meio deles mesmos, se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Já não basta os que vêm de fora para perturbar, dentro, pessoas se levantam para perverter a palavra de Deus e arrastar pessoas atrás deles. E aí já sabe quando nós seguimos aos homens, que fim vai dar isso. Por isso que é importante, irmãos, nós estarmos conscientes da palavra de Deus, saber o que está sendo pregado, consultar a palavra. Todos os dias estudamos a palavra, para que ninguém venha nos falar coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Para que os nossos ouvidos não se percam com palavras vãs, bonitas muitas vezes, eloquentes, que nada tem a ver com a palavra do Senhor nosso Deus, com a Bíblia, irmãos, com esta Bíblia aqui. Então nós temos que fazer como os crentes de Bereia, consultar a palavra para ver se está certo, correto. Porque muitos deles podem vir a buscar nos arrastar para eles. Quando na verdade a palavra ela tem que ser pregada para levar pessoas a Cristo. É para isso que nós pregamos o Evangelho. Não para levar pessoas para nós, mas ao contrário, muitos querem levar as pessoas para si próprio. E aí as pessoas se perdem. Então temos que vigiar, irmãos, vigiarmos e orarmos constantemente, estarmos atentos a esses lobos vorazes que querem pegar todo o rebanho de Cristo. Mas há uma esperança, nossa esperança em Cristo Jesus. Mateus 16, 18, fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, tem uma analogia, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, que esperança! As portas do inferno não vão prevalecer. A igreja de Cristo vai sempre existir, independente de pessoas que assim a queiram destruir, queiram deturpar o Evangelho, distorcer a palavra do Senhor, criar regras que não existem. Então cuidado, irmãos, com esse modernismo, que quando a gente quer trazer coisas de fora para dentro da igreja, quando na verdade nós temos que tirar coisas da igreja e levar para fora. É dessa maneira, aprendemos e levarmos para fora, e não trazermos da igreja muitas modernidades que só fazem perturbar e atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. Temos que estar atentos para isso. Por isso que é importante essas aulas, é importante os irmãos se dedicarem ao estudo, à oração, ao ensinamento. Mesmo distantes como estamos fisicamente, nós estamos próximos através da mídia. Então os irmãos não percam essa oportunidade de ouvir as mensagens, as pregações dos pastores. Isso só nos faz pessoas mais crentes, mais sábios, mais conhecedores da palavra de Cristo Jesus. Como que nós vamos falar de alguém para outras pessoas se nós nem conhecemos direito de quem nós estamos falando? Né? Pense nisso. Quando a gente conhece e sabe o que a gente está falando, a gente fala com mais propriedade. E as pessoas facilmente elas entendem. Você está falando a verdade, porque ele conhece. Então a gente tem que valorizar até os dons que as pessoas dão para os nossos professores e mestres, aprendendo deles. E o terceiro e último ponto, irmãos, vai falar sobre o cabeça da igreja. Preciso falar quem que é? Vou dar um tempo para os irmãos aí. É isso mesmo, acertado. Jesus Cristo.
Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Está lá em Colossenses, seu capítulo 1, versículo 18. Cristo, sendo o primeiro a ressuscitar, ele iniciou um novo tempo, uma nova era, a garantia da vida eterna. Somente o Senhor Jesus Cristo, ele sim, é o cabeça da igreja. Ainda em Mateus, lá no capítulo 23, versículos de 8 a 10. Vós, porém, não sabeis, voltando, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Jesus aqui falando aos fariseus e colocando todos, nivelando todos na mesma condição. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está no céu, Deus. E nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Cristo é nosso guia, somente Jesus Cristo. A igreja é guiada por Cristo Jesus. Lá em Efésios, seu capítulo 1, versículos 22 a 23, fala assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A pessoa de Jesus Cristo, irmãos, cabeça da igreja, nosso guia, nossa direção. Nós, igreja, somos o corpo. O corpo, ele obedece à cabeça, ele é ligado pela cabeça. Se a cabeça é uma cabeça boa, ela conduz o corpo para um local bom, para coisas boas. Quando a cabeça é ruim, todo o corpo sofre e vai por caminhos horríveis, caminhos ruins, caminho da perdição. Aleluia, porque o cabeça da igreja é Jesus Cristo e nos conduz à vida eterna, nos conduz à salvação. Ele nos guia. E temos que entender e ficar atentos a isso, para não nos perdermos no meio do caminho. Nós, cristãos, corpo, igreja, uma igreja agora visível. E no futuro seremos uma igreja invisível, mas não deixaremos de ser a igreja de Cristo. Então, irmãos, já caminhando para o finalzinho da nossa aula, recapitulando então, como disse, uma aula bem breve nessa manhã, a igreja ela é universal e se divide em visível e invisível. Invisível, a igreja do passado, do presente e do futuro. Todos os cristãos arrolados no livro da vida. E a igreja visível, a igreja de hoje, universal, em todas as localidades, também escritos no livro da vida, mas a igreja da atualidade, mas não menor do que a igreja visível. E um dia faremos parte também da igreja invisível, através da salvação em Cristo Jesus, da vida eterna. Ela é edificada através dos diversos ministérios, através dos diversos dons. Deus mantém a igreja, seus ministérios, através dos dons de pregar, dom de falar, um dom de exortar, dom de ministrar uma aula, de cantar, tocar um instrumento, de toda a administração da igreja, zeladoria, do cafezinho, de quem está na recepção. Olha quantos ministérios estão sendo na igreja. Irmãos, e vou falar uma coisa, no final do ano é uma dificuldade, porque um ou outro ministério tem muita gente, mas tem ministério que falta pessoas, que não se dispõem na obra do Senhor. Então fica aqui um recado para o próximo ano, porque esse ano aqui está passando muito rápido. O irmão se dispuser para a obra do Senhor, através de um dom. Deus vai capacitar o irmão, através do Espírito Santo. Se coloque na obra do Senhor, através da pregação da palavra, uma administração correta e fiel da palavra. Tudo que está na Bíblia, nem mais nem menos, somente o que está na Bíblia. E pelos sacramentos, quais são? Batismo e Santa Ceia. Batismo, entrada do crente na igreja, simbolizando novo nascimento. Sacramentos, o Santa Ceia, lembrando o sacrifício de Cristo Jesus.
e através da assistência do Espírito Santo, que nos conduz a tudo. E por último, o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Somente Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, que bem ajustado, nós estamos assim preparados para a realização da boa obra para o Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus assim abençoe os irmãos e até a próxima videoaula.